Vamos lá, começar aqui a minha apresentação, mas antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente toda a equipe do Mad Meeting, principalmente ao Márcio, que me conectou com vocês e me deu essa oportunidade aqui de estar falando de um tema que eu gosto tanto. Também agradeço a todos que estão aqui nessa manhã de sábado para adquirir mais conhecimento, né? Então, excelente palestra do Dr. Nicolas, falando sobre conhecimento, e aqui a gente também vai falar sobre conhecimento na minha palestra, só que sobre algo um pouco diferente do que medicina. Acho que vocês vão ver que no final tem tudo a ver com a carreira de vocês e com a qualidade que vocês vão começar aí a prestar a medicina que vocês tanto sonham, né? Então tem tudo a ver. Vou começar a compartilhar aqui a minha apresentação. Prontinho. Podem confirmar se está tudo certo? Maravilha. Vamos lá. Bom, hoje eu vou falar das saúdes, dos caminhos para a saúde financeira, né? Eu sou assessora de investimentos, mas não só assessora de investimentos, gente, eu também sou filha de um médico, tá? E muitas vezes eu vi o meu pai chegando em casa depois de 3 plantões, muitas vezes virado, sem conseguir comer, sem conseguir ter a saúde que ele tanto buscava, se dedicando muito, correndo muito atrás de conhecimento. Eu via meu pai muitas vezes deixando de curtir festas e momentos em família, então vários natais, vários réveillons, meu pai não pôde estar porque ele estava de plantão, porque ele estava de sobreaviso, porque ele tinha que dar alta em paciente. Então, lembro até quando eu era criança, né, não sei se vocês aqui, algum de vocês tem filhos, mas quando eu era criança, meu pai estava tão cansado que quando a gente ia no cinema assistir um filme, ele dormia. De tão cansado que ele estava dos plantões, de tão cansado que ele estava da rotina médica, tá? Nós viemos de uma família muito humilde e ao longo de toda a nossa vida, mesmo depois do meu pai estar formado como neurocirurgião já, na especialidade dele, nós ainda continuamos tendo dificuldades financeiras, porque a gente gastava mais do que a gente ganhava. Isso tudo era falta de planejamento financeiro, isso tudo era falta de gestão de patrimônio. Então a gente tinha aí uma séria dificuldade financeira mesmo. A gente atrasava boletos, atrasava aluguel, muitas vezes atrasou mensalidade da minha escola, tinha que procurar bolsa na minha escola, porque como nós viemos de uma família muito humilde, a gente teve que começar tudo do zero, né? Então, no meio do caminho, pela falta de conhecimento e pela falta de gestão patrimonial que a gente tinha, muitas vezes a gente entrava em cheque especial, pedia empréstimos bancários com juros altíssimos, entrava nos juros do cartão de crédito. Quem aqui já entrou em juros de cartão de crédito sabe o valor altíssimo que você paga. E pior ainda era a gente ter que ficar diminuindo a nossa qualidade de vida, o nosso padrão de vida. E tudo isso, gente, era pela falta de conhecimento sobre investimentos e sobre como gerir o seu patrimônio da maneira correta, tá? Tudo isso era falta de conhecimento e também falta de tempo, tá? E hoje eu trabalho como assessora e 95% da minha carteira de clientes, ela é de profissionais da saúde, ela é de médicos. E eu escuto dos meus clientes os mesmos problemas, tá? Problema também, falta de tempo e falta de conhecimento para gerir o próprio patrimônio, tá bom? Na época que eu trabalhava no Itaú, eu trabalhei muito tempo no Itaú, eu via clientes do banco consumindo produtos péssimos por falta de conhecimento. Então, títulos de capitalização, previdências com rendimento terrível, rendimento péssimo. E na época eu já investia, né? Eu invisto desde meus 15 anos por influência do meu pai, que começou a adquirir conhecimento financeiro para a gente poder melhorar o nosso padrão de vida e aprender a gerir o nosso patrimônio. E eu via que eu tinha produtos melhores do que os meus clientes lá no Banco Itaú tinham. Então eu percebi que nesse caminho tinha alguma coisa errada, tinha alguma coisa que eu podia fazer diferente. E eu percebi que o caminho é
realmente a educação financeira, tá? Principalmente para profissionais da saúde. E no final eu vou falar um pouquinho por que é principalmente para vocês, tá bom? Então a gente começa a minha apresentação assim, gente. Por que construir uma fonte de renda passiva? Esse é o retrato do nosso Brasil hoje. Ano pós-pandemia, né? A gente, na verdade, já está na pandemia, né? Mas o ano de 2020 foi o principal. A gente ainda está aí passando por uma pandemia. E olhem a situação crítica que está o nosso país, tá? Desemprego batendo recorde, mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, sem trabalhar, sem ter renda. Lembrando que essas pessoas que estão desempregadas, elas também têm filhos, elas têm esposas, maridos, pai e mãe que também sustentam. Então, na verdade, isso é uma corrente, não são só 13 milhões de pessoas que estão desempregadas, tem uma família por trás. A gente está com a pior recessão da década em 120 anos, então isso é gravíssimo. E a gente está com uma dívida pública que bate recorde atrás de recorde, que hoje está em 5 trilhões, tá? Então, essa é a fotografia do nosso país hoje, essa é a situação que o nosso país está vivenciando hoje. E vocês podem perguntar, poxa, mas o que isso impacta para mim, né? Sou médico, vou lá, atendo meus pacientes, de vez em quando posso ter uma queda aí, tudo bem, mas o que isso impacta para a minha profissão? Bom, gente, a resposta está aqui. Com toda essa situação do país, vocês estão ganhando menos e vocês estão trabalhando mais. Essa é a realidade do médico hoje, tá? Em um estudo feito pela Demografia Médica no Brasil, em 2020, então é uma pesquisa bem atual, vocês podem olhar aqui no gráfico ao lado esquerdo, que antigamente, em 2014, aproximadamente 32,4% dos profissionais da área da saúde trabalhavam mais do que 60 horas semanais. Esse número, no ano de 2019, aumentou para 45,9%. Tá? Então, praticamente metade dos profissionais da área da saúde, dos médicos, trabalham mais de 60 horas semanais. Então, estão trabalhando mais do que trabalhavam há 5 anos atrás. E os médicos também afirmam que, nesse período, eles relatam que tiveram salários reduzidos, condições de trabalho pioradas e carga horária aumentada. Tá? E mais da metade ainda afirma que passou a ganhar menos nos últimos 3 anos. Ou seja, a situação do nosso país, ela reflete também a situação dos médicos, tá? Que estão trabalhando mais e estão ganhando menos, tá bom? Então, como mudar isso, né? Poxa, agora eu tô de frente com um problema, bati de frente com um problema, e como é que eu posso mudar isso? Então, eu vou explicar aqui para vocês agora a diferença entre renda ativa e renda passiva. No primeiro quadrante, vocês podem ver que a gente tem a renda ativa, que é quando você é empregado ou autônomo. A maioria dos médicos são autônomos, mas também tem a parte ali do empregado, às vezes é CLT. O que é a renda ativa, tá, gente? Renda ativa é quando você depende do seu trabalho, tá? Então, quanto mais você trabalha, mais você ganha. Quanto menos você trabalha, menos você ganha, tá? Qual é o lado ruim de ter apenas a renda ativa? Qual é o lado ruim da renda ativa? Bom, alguns pontos negativos da renda ativa é que você tem um limite de tempo, tá? Todo mundo tem 24 horas no dia, você não consegue comprar mais horas. Não tem uma pessoa que tenha 26, 27 horas no dia, tá? Então, você tem um limite de tempo para poder ganhar dinheiro. Se o seu tempo é comprado por hora trabalhada, então você coloca um limite nos seus ganhos. Essa é a renda ativa. O outro grande problema da renda ativa é que você pode ficar desempregado, tá? Se você for CLT, você pode ser demitido. O plano de saúde pode deixar de te pagar. Se você fez uma cirurgia pelo Estado, o Estado pode atrasar o seu pagamento. No período da pandemia mesmo, no auge, no ano passado, a gente viu muitos profissionais não conseguindo abrir o consultório para atender pacientes, então ficou prejudicada essa renda também. Então, esse é o lado ruim da renda ativa. E ainda você ainda pode ficar doente, né? Então, no meio do caminho você pode ficar doente, impossibilidade de trabalhar, e você não vai receber. Então, você não trabalha, você não recebe. Essa é a renda ativa, tá? No outro quadrante, no outro lado do quadrante, a gente tem a renda passiva.
A renda passiva é a que você ganha sem estar trabalhando, tá? Você não precisa trabalhar. Ela não depende do seu tempo, ela não depende da sua mão de obra. Ela depende da sua capacidade de gerar riqueza através de riqueza. Então, no primeiro ali quadrante, a gente tem o dono de negócio. Então, quando você monta uma clínica e coloca pessoas para trabalhar para você, você está tendo uma renda passiva. Você não está indo lá, dando seu tempo e consumindo e ganhando dinheiro. Outras pessoas estão fazendo isso e estão te repassando. Quando você abre uma empresa, você também está tendo uma renda passiva. E no último quadrante, a gente tem os investimentos. E é dessa renda passiva que eu vou falar mais especificamente para vocês hoje, tá? Então, como ter uma renda passiva com os investimentos. Você nem necessariamente precisa estar trabalhando. Seu dinheiro pode estar lá rendendo para você de forma ativa, não importa se você está doente, se o plano de saúde deixou de te pagar, se o Estado deixou de te repassar, se você ficou desempregado. Seu dinheiro ali, ele continua rendendo, inclusive rende de madrugada, se você quiser, ele continua rendendo também, porque as empresas continuam tendo valor, né? E aqui eu deixo uma frase do Warren Buffett, né? Quem não conhece, ele é um dos maiores investidores do mundo, o apelido dele é Oráculo, inclusive todo mundo que gosta bastante do mercado financeiro já com certeza escutou falar do Warren Buffett, tá? E ele fala uma frase que eu acho que exemplifica muito bem o que é renda passiva, tá? Se você não achar uma maneira de fazer dinheiro enquanto estiver dormindo, você trabalhará até morrer, tá? Então, se você não achar uma maneira de ter uma renda passiva, não importa, faça chuva ou faça sol, não importa a situação econômica do país, você provavelmente vai trabalhar até você morrer. Então, como ter uma renda passiva, né? Eu já mostrei para vocês, então, a situação econômica do país, mostrei também a importância de ter uma renda passiva, caso você fique doente, para você ficar independente do seu trabalho, mas por que ter uma renda passiva para mim agora, né? Bom, gente, a renda passiva, ela vai trazer 3 benefícios para vocês, 3 benefícios principais, tá? Tem outras coisas, mas acho que tem 3 que a gente tem que focar mesmo, que são as principais. A primeira é o ganho da liberdade, tá? Quando você tem uma renda passiva, você tem liberdade para fazer as próprias escolhas. Então, você pode decidir, se o seu dinheiro, se o dinheiro que você ganha não depende 100% da sua mão de obra, você tem liberdade para escolher com que trabalhar. Você tem liberdade, se você quiser seguir uma carreira diferente, você tem liberdade para atender os pacientes de vocês com maior autonomia, com maior tempo. Vocês têm liberdade para escolher entre trabalhar e ficar mais tempo com seus filhos, tem mais tempo para estudar algum hobby que vocês tenham. Então, a liberdade é algo que uma renda passiva te traz, é algo que a independência financeira e o enriquecimento traz para vocês, tá bom? O outro grande ponto que a renda passiva traz para vocês é o ganho de tempo, tá? O tempo, ele é o único bem finito e democrático, tá? Ou seja, todo mundo tem a mesma quantidade de horas no dia. Não existe uma pessoa que tenha 26 horas no dia, não existe uma pessoa que tenha 30 horas no dia. Todo mundo tem 24 horas no seu dia. Então, quando você tem uma renda passiva, você ganha tempo, porque você não precisa mais investir o seu dinheiro apenas numa renda ativa, apenas indo trabalhar para ganhar o dinheiro ali. Você pode abdicar desse trabalho, por exemplo, para poder ver um recital na escola do seu filho. Aquela apresentação de música dos seus filhos, ela nunca mais vai voltar. Aquele jantar no domingo com os seus pais à noite, nunca mais vai voltar. Então, são coisas que nenhum dinheiro compra. Então, quando você tem uma renda passiva, quando você consegue uma nova forma de ganhar dinheiro sem você estar ativamente no processo, você tem tempo para fazer melhores escolhas, inclusive para estar mais presente com a sua família, tá? Então, foi isso uma das coisas que eu e minha família nós descobrimos quando meu pai conquistou a independência financeira com 45 anos de idade. Agora ele tem mais tempo para ficar com a gente. Então, as festas que ele não ia, os réveillons que ele faltava, hoje ele tem a possibilidade de escolher aonde ele vai estar. Inclusive, vocês terão mais tempo para cuidar da saúde de vocês também, tá? Então, é tempo para cuidar da saúde, tempo para lazer, tempo para atender melhor os seus pacientes, tempo para exercer uma medicina com maior qualidade e liberdade também para fazer as escolhas.
E o terceiro e último ponto, que eu acho também extremamente importante, que quando alguém enriquece, a pessoa consegue, é ser um exemplo para as pessoas à sua volta, tá? Então, quando você consegue algo que você conquistou, como um enriquecimento e uma independência financeira, você consegue ser exemplo para as pessoas à sua volta, tá bom? Então, você cria um círculo virtuoso na sua família, com os seus amigos, com os seus colegas de trabalho. Então, para corroborar aqui com o que eu estou falando, um estudo feito por uma revista científica, né, de grande impacto, a Journal of Gerontology, que explica, né, e mostrou isso em fatos, que ser rico acrescenta até 9 anos a sua expectativa de vida. E aqui, ser rico, não entendam que é apenas dinheiro, tá? É ser rico realmente o processo de enriquecimento. Então, cuidar mais da sua saúde, ter mais tempo com a sua família. Então, tudo isso acrescenta mais 9 anos na sua expectativa de vida, tá? Então, quem não quer viver mais, não é mesmo? Então, duvido que vocês não queiram ter mais 9 anos aí para curtir com os netos, para ver os filhos crescerem, para conseguir trabalhar melhor, adquirir mais conhecimento, contribuir ainda mais com a profissão de vocês, tá bom? Então, bom, aqui eu mostrei para vocês a importância, né? Então, qual é a importância de você ter uma renda passiva, como está o cenário hoje no nosso Brasil, então a importância também disso, até para o contexto do nosso país. Então, como fazer isso? Né? Agora que eu já sei que é importante, agora que eu já sei os benefícios que isso vai me trazer, como que eu faço isso? Então, a gente vai aí para o nosso próximo passo da palestra, que são os primeiros passos para o investimento, tá? Então, aqui a gente tem que, primeiro, você tem que trabalhar, claro, você tem que ter uma renda ativa no início, que é para você conseguir adquirir o financeiro. Depois você deve poupar e depois você deve investir. Muitas pessoas só ficam no trabalhar, tá, gente? Muitas pessoas esquecem que tem os outros dois. E muitas pessoas também esquecem que tem que investir. As pessoas só poupam, mas esquecem de fazer o dinheiro trabalhar para elas. Um dado interessante que eu trago aqui para vocês: 6% da população no Brasil poupa, tá? E apenas 1,5% da população no Brasil investe, tá? Então, vocês vejam que vocês já são diferenciados por estar aqui um sábado de manhã buscando conhecimento nessa área também. Vocês já vão provavelmente entrar nesse 1,5%, tá? Do Brasil. Então, aqui, vocês sabiam que existe uma fórmula para o enriquecimento? E ela é uma fórmula matemática, tá? A gente chama de juros compostos. Vocês já devem ter ouvido falar dessa fórmula. E aqui eu trouxe as duas fórmulas, né? Eu trouxe a do juro simples e a do juro composto, para explicar exatamente a diferença entre cada uma. A diferença, gente, está no tempo. Na letrinha T, bem aqui. A letrinha T, nos juros simples, ela tem um poder linear. Então, tem uma função linear aqui. E a letrinha T, no juro composto, ela tem uma função exponencial. O que isso significa em termos práticos? Vocês têm alguma ideia do que isso significa? Significa isso aqui, gente. Na linha vermelha, nós temos os juros simples, tá? Então, aqui a gente tem o que seria 50 mil reais iniciais, rendendo a juros simples após 20 anos, 10% ao ano, tá? Então, essa linha aqui, vermelha. Ao final do período, a juros simples, uma função linear, vocês teriam aproximadamente 150 mil reais investidos, né, guardados ali. Na linha azul, nós temos exatamente o juro composto, que é o T na função exponencial, ganhos exponenciais. No mesmo período, com a mesma taxa de juros e o mesmo investimento inicial, vocês não teriam mais 150 mil reais. Vocês teriam aproximadamente 350 mil reais. A gente aumenta aí 200 mil reais só com o poder dos juros compostos, tá? Então, isso aí já é, por si só, uma fórmula do enriquecimento mesmo. Mas a gente ainda pode melhorar isso. E a gente pode melhorar acrescentando aportes regulares. Nada mais são do que os aportes, né, que você faz ali, pode ser mensalmente, pode ser anualmente. E aqui na linha verde, nós temos o que seria
os aportes regulares mais o juro composto. Então, a gente tem aqui que no mesmo período, com o mesmo valor inicial, só que acrescentando R$ 36.000 ao ano, que dá aproximadamente R$ 3.000 ao mês, no mesmo período, vocês teriam aproximadamente R$ 3 milhões, tá? Então, percebam que vocês teriam muito mais do que 350 mil e muito mais do que 150 mil, né? Seriam R$ 3 milhões ao final desse período. E notem aqui uma informação muito importante, que apenas R$ 770 mil desse valor veio da força de trabalho de vocês. Então, veio do aporte que vocês fizeram, tá? Então, 770 mil, vocês tiraram do bolso, vocês tiraram da sua renda ativa, que é necessária no início, para colocar aqui. Mas vocês conseguiram 3 milhões. Como é que pode, né? Como é que pode? De onde veio o resto? De onde veio a diferença de 2 milhões e 200 mil reais, mais ou menos? Ela veio exatamente do juro composto e do tempo, do efeito do tempo, tá? Então, essa é a grande magia, essa é a grande fórmula do enriquecimento, e é sobre isso que fala os investimentos, tá? É sobre isso que eu vou falar hoje. É como vocês podem conseguir montar uma carteira que traga esse benefício para vocês, tá bom? Então, como ter uma carteira vencedora, né? Então, já aprendi a importância de ter uma renda passiva, já aprendi que é importante eu não depender só da minha renda ativa, aprendi o poder dos juros compostos para minha carteira, mas como eu faço para ter uma carteira vencedora agora? Quais são os primeiros passos, né? Então, vamos lá. O primeiro passo, gente, é montar a reserva de segurança de vocês, tá? O que é a reserva de segurança, antes de eu explicar sobre investimentos, de fato? A reserva de segurança, ela é um investimento que ela deve cobrir de 6 a 12 meses do custo fixo mensal de vocês, tá bom? Então, a reserva de segurança nada mais vai fazer do que, se você precisar de dinheiro em algum momento da sua construção do seu patrimônio, então, algum carro que deu problema, algum parente, algum familiar que ficou doente, ou você, inclusive, foi demitido, a sua renda caiu, então, você pode usar a sua reserva de segurança e não precisar atacar nem a sua carteira de investimentos, que você vai aprender a construir daqui a pouco, mas também não precisar recorrer a juros do cartão de crédito altíssimos, juros bancários altíssimos, cheque especial. Então, vocês não precisarão se endividar se vocês tiverem uma reserva de segurança que permita a vocês passar pelo momento adverso sem precisar atacar. Inclusive, vocês podem até conseguir oportunidades com a reserva de segurança. Então, poxa, você, de repente, teve uma oportunidade muito boa de trabalhar em outro estado, ganhando muito mais, só que você sabe que no início a sua renda vai cair, por conta, você vai ter que mudar, você vai ter que ter um novo aluguel, vai ter que contratar novos serviços, então a sua renda no início ela vai ficar mais comprometida, então você pode usar a sua reserva de segurança nesse período. Você não precisa recusar essa oportunidade, ou tampouco você precisa tirar de outros investimentos, vender bens imóveis. Você pode usar a sua reserva para conseguir essa oportunidade, tá bom? Então, esse é o grande benefício da reserva de segurança. E como ela deve ser feita, tá? Para uma reserva de segurança, você deve utilizar ativos conservadores. Gente, aqui não tem segredo, tá? Ativos que rendem ali 100% do CDI. O CDI é aquela taxinha que é bem próxima da nossa taxa de juros, que hoje está em 2,75. Então, a reserva de segurança ela tem que estar num ativo seguro, que é e com liquidez, para se você precisar hoje o dinheiro está na sua conta. Ela tem que ser algo rápido, que você precise com urgência, tá? Então, contem aqui para mim, no chat, se vocês ficassem sem renda hoje, quanto tempo vocês conseguiriam manter os seus custos fixos? Quanto tempo vocês conseguiriam ter para poder esperar a sua renda voltar? Ou vocês teriam que diminuir o padrão de vida de vocês, vender bens que vocês não gostariam de ter vendido para conseguir passar por um momento adverso, caso vocês fiquem sem renda hoje? Então, essa é a importância da reserva de segurança, tá, gente? E depois que a gente fala da reserva de segurança,
e que ela já está montada, né, entre 6 a 12 meses do custo fixo mensal, a gente entra na carteira de investimentos mesmo. Então, muita dúvida que surge nesse período é como eu monto a minha carteira, tá? Então, muitas corretoras falam sobre perfil conservador, moderado, agressivo. Muitas pessoas falam, não, mas você só deve investir em renda variável, porque a renda variável traz mais rentabilidade. Ou não, você só deve investir em renda fixa, porque você torna o seu patrimônio mais seguro. Gente, eu vou ensinar aqui para vocês um método que é extremamente eficiente e encaixa para todas as pessoas. Todo mundo que está aqui pode usar esse método para conseguir montar a sua carteira, tá bom? E não tem nenhuma dificuldade. Ela se chama regra dos 100, tá? A regra dos 100, ela parte do princípio de diversificação de acordo com a sua idade, inclusive, tá? Então, como é que funciona a regra dos 100? 100 menos a sua idade é o que deve ir para renda variável, tá? Então, e o restante deve ir para renda fixa. Então, se vocês não quiserem fazer nenhum cálculo, nossa, eu não gosto de matemática, não quero fazer um cálculo. Então, simples, a sua idade é o que tem que ir para renda fixa, o restante, renda variável. Então, se você tem 70 anos, você vai colocar 70% da carteira em renda fixa, 30% em renda variável. Se você tem 20 anos, você vai colocar 20% em renda fixa e 80% em renda variável. Se você tem 40 anos, você vai colocar 40% em renda fixa, 60% em renda variável. Então, essa é a grande magia dessa regra dos 100, é que ela se encaixa para todo mundo, tá? E qual é o grande benefício dessa regra? É que ela beneficia, ela deixa quem é mais novo se arriscar mais, com mais renda variável, e conforme a pessoa for amadurecendo e for envelhecendo, você vai podendo arriscar menos e acrescentando mais ativos conservadores na sua carteira, tá bom? Então, quais são... Por que isso acontece, né? 2 grandes motivos por que isso acontece. Primeiro, gente, porque a gente tem que entender que o período para enriquecer é na juventude, tá? Então, quem tem que enriquecer é a juventude. Quando você já está mais maduro, quando você já está mais idoso, já é o tempo de você curtir esse seu patrimônio que você já construiu. Então, por isso, a estratégia, ela deixa mais renda fixa para uma carteira de uma pessoa mais idosa e menos renda variável, porque essa pessoa ela vai ter mais segurança, porque ela já está curtindo o patrimônio que ela construiu ao longo da sua juventude, e na juventude que a gente tem que construir o patrimônio, que a gente tem que estar ativo ali, que a gente tem que estar ganhando dinheiro, a gente pode se arriscar mais. Tem um segundo motivo também. O segundo motivo é que a pessoa jovem, ela tem mais tempo para recuperar o patrimônio. Recuperar não, né? Porque recuperar é uma sensação de que a pessoa perdeu em algum momento. Mas ela tem mais tempo para esperar a carteira amadurecer. Principalmente uma carteira de renda variável, que a gente sabe que a nossa economia passa por vários ciclos de alta e baixa. Então, quando a pessoa ela tem mais tempo para esperar esses ciclos e a carteira avançar, então ela pode ter mais renda variável na carteira, tá? Já uma pessoa mais idosa, ela já não tem mais tanto tempo para esperar essa economia se amadurecer e a carteira amadurecer também. Então, a gente entende que nesse ponto, nessa idade, a pessoa ela deve arriscar menos e ter menos renda variável na carteira. Então, a gente entra aqui no primeira fatia do bolo, que eu mencionei para vocês, que é a renda fixa, tá? E aqui, gente, eu peço que vocês não se prendam às letrinhas, tá? Então, TPF, CDB, LCI, LCA, isso é tudo muito confuso. Então, não se preocupem com essas letras, tá? Eu vou explicar o que é a renda fixa aqui e para que ela serve, tá? Então, a renda fixa, gente, nada mais é do que um empréstimo. Toda vez que você ouvir renda fixa, saiba que você está escutando falar de um empréstimo. Toda vez que você adquirir um ativo de renda fixa, saiba que você está emprestando para alguém. É isso que é renda fixa. No caso do título público federal, você está emprestando dinheiro para o governo. O famoso Tesouro Direto, que muita gente aqui deve conhecer, né? Imagino que vocês já tenham aplicado em título público federal através da plataforma do Tesouro Direto. Então, é quando você empresta dinheiro para o governo se financiar e fazer as obras no país, tá?
O outro ativo de renda fixa é o CDB, LCI, LCA, é quando você empresta dinheiro para o banco, tá? Então, você empresta dinheiro para o banco aumentar a sua carteira de crédito, para o banco conseguir dar mais dinheiro para o agronegócio, para o imóvel, como é no caso da LCI, para o CDB, para o banco se financiar. Então, o CDB, LCI e LCA são ativos de renda fixa, no qual você empresta para o banco, tá? E por último, as debêntures é quando você empresta para empresas. Então, Loja Renner, a Vale do Rio Doce, a Petrobras, a Localiza, a Cocal, então todas essas empresas, elas emitem debêntures para que elas se financiem e depois elas devolvem o dinheiro com juros para você. Então, tudo isso aqui é um empréstimo que você está fazendo para alguém e depois a pessoa vai te dar com juros. No caso, pode ser o governo, pode ser o banco ou pode ser empresas, tá? E quais são os grandes benefícios da renda fixa? Primeiro é que ela diminui o risco da carteira, tá? Então, lembra que a gente falou da regra dos 100, né? Então, tudo se encaixa agora. Por que uma pessoa mais idosa, ela tem que ter mais renda fixa e uma pessoa mais jovem, ela pode ter menos renda fixa na carteira? Porque a renda fixa, ela serve para diminuir o risco da carteira. Ela traz menos volatilidade. No vencimento, a renda fixa vai te pagar exatamente o que ela te prometeu, o que você contratou. Então, ela traz mais certeza para a carteira, tá? Então, diminui aí o risco do patrimônio. Outro grande benefício é que ela protege da inflação. Então, porque muitas rendas fixas, principalmente debêntures, são atreladas à inflação, ao IPCA. Elas protegem o seu poder de compra, um grande benefício aí da renda fixa, somente agora que vocês devem estar acompanhando, imagino eu, a alta do preço dos bens de consumo, né? Nossa inflação já está em quase 5%. Então, quem tem título de renda fixa com inflação está com o poder de compra totalmente protegido, tá? E a terceira e última é que ela protege também da alta dos juros, tá? Então, 2014 a gente tinha um juros de 14% na nossa economia, então, e hoje a gente tem de 2,75 que segue aumentando. Então, a gente tem ativos de renda fixa que protegem dessa alta dos juros, tá? Que traz aí muito malefício para a nossa economia, uma forma da gente blindar o nosso patrimônio. E agora nós vamos para a segunda fatia do nosso bolo, né? Que é a renda variável. Então, a gente já falou da renda fixa, agora a gente vai falar da renda variável. A renda variável, gente, vocês podem acessar de várias formas diferentes, tá? Aqui eu vou falar duas formas para vocês. Através de fundos imobiliários e através de ações, tá? A primeira que eu vou falar é através de fundos imobiliários. O que são fundos imobiliários? Alguém tem aqui alguma ideia do que é fundo imobiliário? Alguém já investiu em fundo imobiliário? Fundo imobiliário, gente, é a forma que você tem de investir em imóveis sem ter o imóvel, tá? Sem ter que adquirir um imóvel. Vocês podem investir em imóveis sem precisar comprar um imóvel, tá? Isso é possível pelo mercado de renda variável através de fundos imobiliários, tá bom? E quais são as grandes vantagens do fundo imobiliário, né, perante a um imóvel físico? A primeira grande vantagem, que eu acho que aí já corrobora totalmente com a certeza de que esse é um investimento maravilhoso, é que a renda mensal, ou seja, o aluguel mensal, ele é isento de imposto de renda, tá? Então, enquanto você compra um aluguel e aluga ele, e esse aluguel você ainda tem que abater o imposto de renda, no caso dos fundos imobiliários, quando você adquire cotas desses fundos e você recebe mensalmente esse dividendo caindo na sua conta, ele já cai líquido de imposto de renda, tá? Então, essa é a primeira grande vantagem. Isso é uma forma do governo, só para vocês entenderem, né? É uma forma do governo fomentar o mercado de imóveis no Brasil, tá? Porque o setor de construção civil e o agronegócio são os dois maiores setores, dois maiores motores da nossa economia. Então, uma forma do governo fomentar esse mercado é através da isenção do imposto de renda nos ganhos dos dividendos dos fundos imobiliários, tá bom? Então, mensalmente cai ali já o valor isento de imposto de renda na sua conta. Uma outra grande vantagem, e essa eu acho maravilhosa, é a fracionabilidade. O que é a fracionabilidade? Se hoje você tem um imóvel físico valendo 500 mil reais e você precisa de 200 mil reais, você pode vender apenas a cozinha desse imóvel?
Você pode vender a cozinha, alugar a cozinha e o resto continuar com você? Você não pode fazer isso. Mas no fundo imobiliário você pode. Se você tem 500 mil reais em cotas de fundos imobiliários, você pode vender 200 mil cotas, esse dinheiro vai cair na sua conta, você usa esse dinheiro para o que você precisa e os outros 300 mil continuam trabalhando e te gerando dividendos isentos de imposto de renda ali na sua conta. Então, essa é uma das grandes vantagens do fundo imobiliário. E a outra também que eu sempre gosto aqui de ratificar é a liquidez, tá? Quando você tem um imóvel físico e você quer vender esse imóvel, você demora muito para vender. Quem aqui já vendeu imóvel, já acompanhou até uma compra de um imóvel, é muito difícil, você demora para encontrar o imóvel, você demora para encontrar o inquilino, para fechar o negócio, para ter o contrato, isso demora. E se você quer que isso seja rápido, você tem que diminuir o preço do imóvel, que é algo terrível, né? Às vezes você tem que vender por um preço que você nem queria vender. No caso dos fundos imobiliários, essa liquidez é em 2 dias. Então, em 2 dias, tanto a compra quanto a venda é realizada na sua conta, o processo acaba ali, tudo intermediado pela B3, tá bom? Então, falei aqui de fundo imobiliário. Uma outra forma de você acessar a renda variável é através de ações. E aqui, gente, eu sempre falo que é importante fazer um mix dos dois, tá bom? Vocês não precisam escolher ou fundo imobiliário ou ações. É legal vocês terem os dois na carteira, tá bom? E aí, eu vou falar aqui como eu faço, né? Geralmente, eu coloco 10% da minha carteira em fundos imobiliários. Geralmente, eu faço isso, tá bom? Não é uma regra, mas pode ser algo interessante que os fundos imobiliários ali, eles sempre geram o dividendo isento de imposto de renda. Então, sempre é bom mesclar ali fundo imobiliário com ações, tá bom? Para trazer mais eficiência para a sua carteira. E o que são ações? Né? Alguém tem aí alguma ideia do que é uma ação? Alguém já comprou alguma ação? Então, a ação, ela é a menor parte do capital social de uma empresa. Então, imagine que você pode ser sócio de empresas como a Tesla, como a Magazine Luiza, como as lojas americanas, como a Redditor, como a Vale do Rio Doce, como Itaú Unibanco. Você pode ser sócio de todas essas empresas, inclusive ganhar com o ganho delas. Então, toda vez que o Itaú tiver ganhos, tiver lucro, você também vai receber esse lucro em forma de dividendos, em cima de proventos. Então, ações é uma forma de você ser sócio de grandes empresas, tá bom? De empresas de capital aberto. Possibilidades de ganho alto no longo prazo com a valorização dessas grandes empresas, tá? E é uma renda também passiva com dividendos isentos de imposto de renda, tá? Então, ações, ela permite você acessar esse mercado que existe, que é excelente, onde você pode ser sócio. E quer renda mais passiva que isso, né? Você ser sócio de uma empresa, você nem está trabalhando na empresa, né, fisicamente, e você receber dividendos. Como aconteceu com a Vale, no dia 15 de março, a Vale distribuiu aí R$ 4,26 por ação para quem era acionista da Vale. Então, imagine que você tenha 1.000 ações da Vale. Você iria receber de dividendos, no dia 15 de março, R$ 4.260, tá? Mas imagina agora que vocês têm 10.000 ações da Vale. Vocês receberiam R$ 46.260. Agora, imagina que vocês têm 100.000 ações da Vale. Vocês receberiam R$ 426.000. Isso sem nem trabalhar na Vale, sem nem ter um parente que trabalha na Vale, sem visitar as sedes da Vale, só de comprar ações da Vale, vocês teriam esses dividendos caindo na conta corrente de vocês. E isso, gente, é o maior exemplo de renda passiva que tem, tá? Tanto em fundos imobiliários, com a renda mensal isenta de imposto de renda, quanto a renda através de dividendos isentos de imposto de renda na parte de ações, tá bom? Então, essa é a renda passiva que eu expliquei para vocês no início da apresentação, tá bom? Então, aqui eu chego ao final da minha apresentação. Vocês aprenderam aqui o porquê que é importante ter uma renda passiva, os benefícios que isso vai trazer para você e para sua família, porque você vai ter mais tempo, tá bom? Para dedicar para eles. O benefício que os seus pacientes vão ter, porque você vai ter mais tempo de exercer a medicina da forma como você tanto gosta, da forma como você tanto almeja.
Então, vocês terão mais tempos para ser melhores médicos, melhores enfermeiros, melhores psicólogos, melhores pais, mães, melhores filhos para os seus pais, porque vocês terão mais tempo. O dinheiro vai estar trabalhando para vocês. Não vai ser vocês que vão estar trabalhando para ter o dinheiro ali e ele ser totalmente dependente da sua renda, tá? Então, assim, vocês vão conseguir exercer a medicina que vocês tanto querem. Uma medicina com atenção no paciente, com foco em soluções e não mais em volume, não mais em grandes atendimentos, para poder, e sem aquela preocupação se alguém, se o governo, se o plano vai te passar no dia seguinte. Vocês vão conseguir exercer a medicina da melhor maneira. E é por isso que lá no início eu falei assim, no final eu vou explicar o porquê que eu acho que principalmente a comunidade médica, ela tem que ter uma renda passiva. É por isso, porque todos nós dependemos de vocês, dependemos do serviço prestado por vocês para que a gente tenha saúde, para que a gente também consiga exercer a nossa profissão e cuide da nossa família. Então, vocês, tendo uma renda passiva, vocês vão conseguir passar isso para a gente também, através de uma boa consulta, através de uma boa cirurgia, e tendo mais tempo para cuidar da saúde de vocês também. Então, a mensagem final que fica é: comecem já. Vocês já estão atrasados. Quem não começou ainda já está atrasado. Então, comecem já. Segunda-feira, já entre em contato aí com a corretora de vocês, com o banco de vocês, e já comecem a dar início aí para a renda passiva de vocês, tá bom? E contem comigo para o que precisar. Eu deixo aqui os meus contatos, podem entrar em contato comigo através do meu e-mail, através do meu Instagram, tá bom? Grande abraço a todos e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui presente para poder passar conhecimento para vocês, tá bom? Eu agradeço o pessoal do Meeting, agradeço todo mundo no chat que interagiu, todo mundo que está escutando aí de casa no sábado de manhã, agradeço a todos vocês.